Olá, sou Gildilene Feitosa, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, EAD Polo de Itaporanga. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre os filhos dos artrópodes para a disciplina de Invertebrados 2. Vou falar sobre as características dos crustáceos, da ortodeca toda, o camarão e um aracnídeo popularmente conhecido como a aranha caranguejeira. Primeiro eu vou começar falando do camarão. Vamos analisar primeiro a anatomia externa dele. Como você pode perceber, ele é formado por cefalotórax, ou seja, a cabeça e o tórax junto. E essa outra parte aqui, o abdômen. Na parte do cefalotórax, a gente vai encontrar duas antenas longas, que são os órgãos sensoriais, e duas antenas menores, chamada de antênulas, fica próximo aos olhos. Essas são as características exclusivas dos grupos dos crustáceos. Logo em seguida, vem vem a mandíbula, que são essas duas hastes aqui, um par de mandíbula. E em seguida, apresenta de 5 pares de apêndices locomotores, chamado de periópodes ou patas locomotoras. Na região do abdômen, vamos encontrar mais 5 pares de apêndices nadadores ou priópodes, que são as patas nadadoras, e elas são divididas, uma subdivisão, em duas partes. Que além da função de nadar nas fêmeas, essas patas, ela tem a função de incubar os ovos, que fica nessa região aqui do camarão. A fecundação, ela é externa. O ovo é fecundado pelo macho após a postura. No final do abdômen, encontra-se o leque caudal, que é formado pelo télcio, que é essa estrutura aqui, pontiaguda, e pelos urópolis, que são essas hastes aqui, que são usadas para se movimentar para trás. Assim como nos demais artrópodes, os camarões têm uma estrutura externa, que forma o exoesqueleto, que é composto por quitina, que é essa estrutura aqui. E debaixo dessa estrutura, na parte dorsal, encontra-se o intestino do animal, que é um fiozinho escuro que fica aqui. E na parte ventral, tem o cordão nervoso, que faz parte do sistema nervoso, que faz ligação com o cérebro, que é também uma estrutura fininha e escura que fica localizada aqui. A alimentação deles são de pequenos animais ou materiais orgânicos em decomposição. Os camarões possuem um sistema digestório completo, abertura para entrada de alimento e outra para saída. Em relação ao sistema nervoso, os camarões possuem glândulos bem desenvolvidos, nos quais emerge o cordão nervoso central, que é o ganglionar. Em seguida, nós vamos falar sobre a estrutura externa da aranha caranguejeira. Como pode ver, a aranha caranguejeira, ela tem um corpo segmentado, dividido em cefalotórax, que é o conjunto da cabeça com o tórax, e o abdômen. Na parte externa do cefalotórax, há a presença dos olhos, que tem um par principal e 3 pares secundários. Em algumas espécies, apenas 6 ou 4 olhos. E algumas sem nenhuma função funcional. Além de... tem 4 pares de pernas e um par de pedipalpos, que são essas patinhas menores que ficam localizadas na frente do corpo do animal. Um par de quelíceras, que são as presas, por antingé do veneno, que fica localizado na glândula
presença da boca e mandíbula. No abdômen fica as fiandeiras, que é responsável pela fabricação das teias, e o ânus. As aranhas caranguejeiras, ela tem uma estrutura que é formada por um exoesqueleto de quitina, revestida pelos pelos e umas cerdas urticárias. Na anatomia interna das aranhas, no cefalotórax encontra-se o estômago e o cérebro. Já no abdômen fica o coração e 4 pulmões e os órgãos reprodutores. As tarântulas, elas são carnívoras e elas se alimentam de pequenos insetos, como besouros e grilos. Também é comum se alimentar de pequenos mamíferos. Em algumas espécies maiores, eles consomem até pássaros. Sua digestão geralmente ocorre lentamente e se dá pela liberação de enzimas digestivas diretamente sobre a presa. Como possuem reserva energética potentes, elas podem passar vários dias sem se alimentarem. As caranguejeiras também são conhecidas como tarântulas e constroem suas casas no chão. Ataca suas presas quando passa por perto. Raramente elas se afastam da toca, pois têm a capacidade de sentir a presença de suas presas por meio das vibrações do solo. Elas podem usar os pelos como autodefesa. Como vocês podem ver, o corpo dela é coberto de pelos. Existem algumas espécies que são arbóreas e poucas vezes precisam ir ao solo. Seu sistema circulatório ele é aberto. Em questão disso, como você pode ver, quando elas morrem, elas fecham as patas. No caso dessa daqui, como vocês podem observar. Isso acontece porque, para conseguir abrir, o sistema circulatório precisa exercer pressão. E como ela tem um sistema aberto, quer dizer que não há presença de veias nem de artérias. E que a hemolinfa, que é equivalente ao sangue, carrega os nutrientes e os oxigênios através do coração, que trabalha com tubos e válvulas que bombeiam o líquido. Já a fertilização é interna e externa, ao mesmo tempo indireta. O macho faz pequenas teias, ejacula nelas e assim move o esperma para os pálpebros, que são essas patinhas menorinhas aqui da frente. Que elas se modificam, a alteração em função do ato sexual. Assim mantém o esperma em um saco especial de seda até a época reprodutora dos ovos. E varia de 50 a 200 ovos ou mais. E o período de maturação é de 3 semanas. Depois que nascem, os filhotes se tornam independentes e não existe nenhum cuidado maternal. Bem, esse foi o meu trabalho sobre os artrópodes e até a próxima.